Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus vai explicar a parábola do joio aos seus discípulos. Nós vemos como que Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre esta realidade do fim dos tempos, da colheita. Mas ele vai nos chamando também a reflexão sobre esse caminho que nós precisamos fazer para ir de encontro a esta colheita. Por isso que ele, contando a parábola, ele traz vários elementos simbólicos que significam uma mensagem específica. E ele vai dizer que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Veja que a boa semente, ali nós vemos que Jesus mesmo vai dizer que são os que pertencem ao reino. Ou seja, a boa semente são aqueles que aderiram à boa nova do Evangelho, à fé, e se transformaram nesta própria fé e nesta própria boa nova. Por isso que Jesus Cristo explica que a boa semente são aqueles que pertencem ao reino, ou seja, aqueles que se identificaram ao Cristo, aqueles que se identificaram à imagem e semelhança daqueles do qual eles foram criados. Assim deve ser a nossa vida, esse caminho de restauração dessa imagem e semelhança, para que possamos nos tornar uma boa semente, para que possamos ser realmente essas sementes semeadas pelo Filho do Homem, pelo próprio Cristo, que a nossa vida seja realmente um verdadeiro anúncio do Evangelho. Por isso que Jesus Cristo depois vai dizer sobre o joio. Os joios são os que pertencem ao maligno, ou seja, aqueles que não aderem à fé, aqueles que não aderem à prática desta fé, que não aderem à boa nova e por consequência não aderem a Jesus Cristo. Dizem até que creem, que acreditam, mas não vivem segundo esta fé. Por isso que o joio e o trigo, eles crescem juntos. Mas a diferença entre o joio e o trigo é que os dois são muito semelhantes, mas o joio, ele dá uma espiga e a sua espiga, ela é vazia. E o trigo, ele tem o fruto dentro da espiga. Aqui nós vemos essa diferença, porque aqueles que pertencem ao maligno são pessoas vazias, são pessoas que não têm dentro de si a graça divina, que não participam do reino dos céus, que não são templos do Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo ele nos alerta sobre esta colheita. E ele vai dizer: o inimigo que semeou o joio é o diabo. E aqui nós vemos um termo diabo significa divisor. Aqueles que se permitem viver uma vida dividida, esses são do inimigo. Abrem portas para a malícia do inimigo adentrar.
e naturalmente não aderem profundamente ao chamado de Cristo para a sua vida e vão se perdendo no meio do caminho, porque não vão se transformando em trigo. Eles vão crescendo, mas as espigas nunca dão frutos e no final elas se tornam como o joio. Por isso que nós precisamos ter cuidado com as armadilhas do diabo, esse que é o divisor da nossa vida, aquele que vem a nós para fazer divisão, para realmente nos colocar contra o nosso próximo, contra a obra de Deus, para que a gente possa realmente ali diante dos nossos prazeres estar sempre divididos entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E infelizmente a nossa vontade ela sempre grita mais forte do que a vontade de Deus. Por isso que Jesus ele nos exorta sobre isso. Depois ele vai nos dizer que os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino, todos que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Veja que a divisão que o diabo realiza na nossa vida nos torna, assim, promotores do mal, não promotores do bem. Nós começamos a fazer os outros a pecar e começamos a praticar o mal. E por isso que nós precisamos fazer essa reflexão na nossa vida. Se nós estamos sendo joio ou estamos sendo trigos na igreja. Se nós estamos fazendo a unidade ou estamos realizando a divisão. Se a nossa vida ela está cheia de Deus e tem verdadeiro sentido, ou se a nossa vida está vazia e perdeu o sentido. Se a nossa vida ela busca muito mais fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus. Essas são as pequenas reflexões que nós precisamos fazer para que possamos ser verdadeiros trigos de Deus e assim possamos ser recolhidos no fim dos tempos, no fim do nosso tempo nesta terra, recolhidos no celeiro de Deus, que é sim o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.